A chuva caía forte naquela tarde de domingo quando Dona Marlene foi deixada no acostamento da rodovia, com apenas uma mala velha e um saco plástico nas mãos. Seus dois filhos, Ricardo e Fernando, aceleraram o carro sem olhar pelo retrovisor. Ela tinha 72 anos e acabava de ser expulsa da própria casa. Mas o que eles não sabiam é que aquela senhora franzina, que limpava o chão de joelhos e economizava a cada centavo, guardava um segredo que mudaria tudo. Vocês já pararam para pensar como às vezes julgamos as pessoas pela aparência? Fiquem até o final dessa história porque a reviravolta vai deixar vocês sem palavras. 3 anos antes, Marlene havia enviuvado. Seu marido, o Sr. Antônio, morreu de infarto deixando apenas dívidas, ou pelo menos era isso que todos pensavam. A casa simples no subúrbio foi dividida entre os dois filhos, que mal esperaram o enterro terminar para começar a brigar pela herança. Ricardo, o mais velho, era corretor de imóveis e sempre viveu acima das posses. Carro importado, roupas de marca, jantares caros para impressionar clientes que nunca fechavam negócio. Fernando, o caçula, não ficava atrás. Trabalhava num escritório, mas sonhava em ser empresário, fazendo investimentos arriscados com dinheiro que não tinha. Os dois concordaram em uma coisa: a mãe era um peso. Marlene nunca reclamou. Cozinhava, limpava, cuidava dos netos quando eles precisavam. Sua aposentadoria de menos de 2 salários mínimos ia toda para as despesas da casa. Mas isso nunca era suficiente para Ricardo e Fernando, que viviam pedindo dinheiro emprestado, prometendo devolver e nunca devolvendo. Um dia, Ricardo teve uma ideia: vender a casa. Fernando adorou. Com o dinheiro, eles poderiam quitar suas dívidas e ainda sobrar um bom troco. Mas havia um problema: Dona Marlene morava ali. Ela implorou para ficarem com a casa, era tudo que tinha, as memórias do marido estavam naquelas paredes. Os filhos foram frios. Disseram que ela podia ir morar num asilo ou se virar sozinha. Alguém aí já passou por uma decepção familiar? Deixem nos comentários, porque infelizmente essas histórias são mais comuns do que a gente imagina. A casa foi vendida em menos de um mês. No dia da mudança, Ricardo e Fernando nem ajudaram a mãe a arrumar as coisas. Disseram que ela tinha até às 5 da tarde para sair. Marlene juntou suas roupas velhas, alguns documentos e uma caixa de sapatos amarrada com barbante que guardava debaixo da cama. Quando eles a viram com aquela caixa, riram. "O que tem aí, mãe?" "Suas joias." Fernando debochou. Marlene não respondeu. Apenas apertou a caixa contra o peito. Os irmãos dividiram o dinheiro da venda 50% para cada um. Marlene não recebeu um centavo. Quando ela perguntou se podia ao menos ficar na casa do Ricardo até achar um lugar para morar, ele foi direto: "Mãe, a senhora precisa aprender a andar com as próprias pernas. Já está na hora de ser independente." Independente aos 72 anos, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Foi então que aconteceu a cena que abriu nossa história. Ricardo pegou a mãe, colocou no carro e disse que ia levá-la para a casa de uma prima distante. Pelo caminho, Fernando ligou dizendo que a prima havia se recusado a receber Marlene. Os dois irmãos se entreolharam. Ricardo saiu da estrada principal e parou num posto de gasolina abandonado. "Mãe, a senhora vai ter que descer aqui." "Como assim?" Marlene não entendeu. "A senhora é forte, sempre foi. Vai dar um jeito." E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Ricardo tirou a mala do porta-malas e voltou para o carro. Deixou a própria mãe debaixo de chuva, no meio do nada. Enquanto se afastavam, Fernando comentou: "Ela sempre foi dramática. Logo aparece alguém para ajudar." Mas ninguém apareceu. Marlene ficou ali,
encharcada, segurando aquela caixa de sapatos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Carros passavam em alta velocidade, ninguém parava. Quando anoiteceu, ela começou a caminhar pela estrada, sem saber para onde ir. Vocês conseguem imaginar o que ela estava sentindo? A solidão, a dor da rejeição dos próprios filhos? Foi quando um caminhoneiro parou. Seu nome era Claudinho, um homem simples de uns 50 anos, rosto marcado pelo sol e pelo cansaço. Ele viu aquela senhora molhada na beira da estrada e não pensou duas vezes. A senhora está bem? Precisa de ajuda? Marlene desabou em lágrimas. Contou tudo. Claudinho ficou em silêncio, depois balançou a cabeça e disse: sobe aqui. Vou te levar para um lugar seguro. Ele a levou para a casa dele, uma construção humilde na periferia da cidade. A esposa, Dona Cida, recebeu Marlene de braços abertos. Preparou um banho quente, comida caseira e ofereceu o quarto de hóspedes. A senhora fica aqui o tempo que precisar, disse Dona Cida com um sorriso sincero. E Marlene ficou. Durante os primeiros dias, ela mal falava. Passava horas sentada no quintal, olhando para o nada, abraçada com sua caixa de sapatos misteriosa. Claudinho e Cida respeitavam seu silêncio, mas cuidavam dela com carinho de filho, o carinho que os próprios filhos nunca tiveram. Mas a vida tem dessas ironias, e o destino estava prestes a dar uma reviravolta que ninguém esperava. 3 meses depois, Ricardo e Fernando receberam uma ligação. Era do inventariante da família, o advogado Dr. Meireles. Ele precisava falar com urgência sobre a herança do Sr. Antônio. Os irmãos se entreolharam confusos. Que herança? O pai não tinha deixado nada além de dívidas. Ou tinha? No escritório do advogado, a verdade veio à tona. O Sr. Antônio, anos antes de morrer, havia comprado ações de uma pequena empresa de tecnologia por indicação de um amigo. Na época, ninguém deu importância. A empresa era desconhecida, as ações valiam quase nada. Mas aquela empresa cresceu. E cresceu muito. Quando Antônio morreu, as ações estavam em nome dele, mas o certificado físico estava guardado num lugar que só ele sabia. O advogado passou meses procurando até encontrar uma pista nos documentos antigos. O certificado deveria estar com Marlene. As ações agora valiam 4,5 milhões de reais. Ricardo e Fernando quase caíram da cadeira. 4 milhões. A mãe tinha acesso a 4 milhões de reais e nunca contou? Na verdade, ela provavelmente nem sabia, explicou Dr. Meireles. Seu pai era discreto com essas coisas. Mas vocês precisam encontrá-la. Sem o certificado físico e sem a assinatura dela como viúva inventariante, o dinheiro fica retido. Os irmãos saíram dali desesperados. Ligaram para o celular da mãe, desligado. Foram até os lugares onde ela costumava ir, nada. Perguntaram para vizinhos, para prima distante, para conhecidos. Ninguém sabia onde Dona Marlene estava. E vocês, o que acham que os filhos estavam sentindo naquele momento? Era remorso ou só ganância? Conta aqui nos comentários. Passaram-se semanas de busca frustrada. Ricardo chegou a contratar um investigador particular. Fernando colocou anúncios em jornais e redes sociais. Nada. Marlene tinha desaparecido. Enquanto isso, na casa de Claudinho e Cida, algo transformador estava acontecendo. Marlene finalmente havia se aberto. Uma noite, durante o jantar, ela contou toda a história dos filhos, da casa, do abandono. Dona Cida chorou junto com ela. Claudinho apertou a mão dela e disse: "A senhora não está mais sozinha." Foi nessa noite que Marlene mostrou a caixa de sapatos.
Dentro havia fotos antigas, cartas de amor do marido, a certidão de casamento, e um envelope amarelado com algo escrito, para minha Marlene guardar com carinho. Dentro do envelope, o certificado de ações que valia milhões. Mas ela não fazia ideia do valor. Claudinho, que entendia um pouco de investimentos por ter um cunhado que trabalhava no mercado financeiro, pegou o papel e ficou pálido. Dona Marlene, a senhora sabe o que é isso? Ela balançou a cabeça. Meu Antônio disse que era importante, que eu devia guardar. Mas nunca entendi essas coisas de papel. Claudinho respirou fundo e explicou, com calma e paciência. Marlene não acreditou. Depois chorou. Depois riu. Depois chorou de novo. Não era possível. Ela, que havia passado a vida inteira economizando centavos, que lavava a roupa das vizinhas para ganhar um troco extra, que foi largada na estrada pelos filhos como um cachorro velho, era milionária. Alguém aí está torcendo para a história ter um final feliz. Continuem comigo porque ainda tem muita coisa para acontecer. Com a ajuda de Claudinho, Marlene procurou um advogado de confiança. Não o Dr. Meireles, que estava em contato com os filhos, mas outro profissional indicado por Dona Cida. Quando a situação foi confirmada e o processo de inventário explicado, Marlene tomou uma decisão. Ela não queria nada com Ricardo e Fernando. O advogado explicou que, por lei, os filhos tinham direito à parte da herança, pois eram herdeiros legítimos. Mas Marlene, com aquela força silenciosa que sempre teve, encontrou uma brecha. As ações estavam em nome do casal, não apenas do marido. Como ela era meeira, metade era automaticamente dela. A outra metade, sim, deveria ser dividida entre ela e os filhos. Mas havia uma condição: para acessar o dinheiro, os filhos precisariam entrar num acordo com ela, já que o certificado físico estava em suas mãos e o processo dependia de sua cooperação. Marlene tinha o poder. E pela primeira vez na vida, ela ia usá-lo. 5 meses após o abandono, Ricardo e Fernando finalmente receberam uma ligação do novo advogado de Marlene. Ela estava viva, estava bem, e estava disposta a conversar sobre a herança. Os irmãos quase gritaram de alívio. Marcaram uma reunião imediatamente. Quando chegaram ao escritório do advogado, encontraram a mãe sentada, bem vestida, com o cabelo arrumado, uma postura diferente. Ao lado dela, Claudinho e Dona Cida. Ricardo e Fernando mal olharam para o casal, seus olhos fixos no envelope sobre a mesa. Mãe, a gente estava tão preocupado, começou Ricardo com uma voz melosa e falsa. A senhora sumiu, a gente procurou por todo lado. Fernando completou, é verdade, mãe. A gente errou. A gente sabe que errou. Mas somos família, né? Podemos resolver isso. Marlene os encarou em silêncio. Depois, com uma voz firme que eles nunca tinham ouvido, disse: vocês me abandonaram numa estrada debaixo de chuva. Venderam a casa que era minha, ficaram com todo o dinheiro e me jogaram fora como lixo. Agora vem aqui falar de família? O silêncio foi ensurdecedor. O advogado explicou a situação legal. Por lei, cada filho teria direito a aproximadamente R$ 750 mil após impostos e divisões. Mas Marlene tinha uma proposta. Ela olhou para os dois e disse: eu vou dar a vocês o que é de direito por lei. Mas com uma condição: desse dinheiro será colocado num fundo bloqueado. Vocês vão receber uma pensão mensal durante 20 anos. Não podem tocar no montante principal, não podem fazer loucuras. Se aceitarem, assinam. Se não aceitarem, eu torno esse processo judicial tão longo e complicado que vocês vão gastar metade do valor em advogados. Mas mãe, Ricardo tentou protestar. Não sou mais sua mãe, ela cortou. Mãe é quem cuida, quem ama, quem está presente. Vocês são apenas biologicamente meus filhos. Agora decidam. E aí, pessoal, o que vocês fariam no lugar da Dona Marlene? Ela está sendo justa ou deveria perdoar completamente? Quero ver a opinião de vocês. Ricardo e Fernando saíram daquele escritório derrotados. Assinaram o acordo porque não tinham escolha. A pensão mensal era boa,
melhor do que suas vidas financeiras descontroladas permitiriam, mas o gostinho amargo da humilhação ficou. Marlene, por outro lado, usou sua parte da herança para mudar de vida, mas não da forma que muitos fariam. Ela comprou uma casa, sim, mas modesta e aconchegante. Reformou a casa de Claudinho e Dona Cida, colocou os 2 filhos deles na faculdade, e criou uma ONG para ajudar idosos abandonados, oferecendo moradia temporária, assistência jurídica e apoio emocional. Ela chamou o projeto de Casa Antônio, em homenagem ao marido. A história se espalhou pela cidade. Dona Marlene dava entrevistas, aparecia em jornais locais. Muita gente se inspirava nela. Mas ela sempre fazia questão de dar crédito a Claudinho e Dona Cida, o casal que a acolheu quando ela não tinha nada. Eles me devolveram a dignidade, ela dizia. Me mostraram que família não é sangue, é escolha. 1 ano depois, numa tarde de domingo, Ricardo apareceu na porta da casa de Marlene. Ela quase não abriu. Mas algo nele era diferente. Ele não estava bem vestido, não tinha aquela postura arrogante. Estava quebrado, não financeiramente, mas emocionalmente. Mãe, eu vim pedir perdão, ele disse com lágrimas nos olhos. Eu sei que não mereço. Sei que estraguei tudo. Mas não consigo viver com isso na consciência. Marlene o ouviu em silêncio. Depois de tudo o que aconteceu, depois de toda a dor, ela sentiu algo que não esperava, compaixão. Não era perdão imediato, não era reconciliação mágica, mas era um começo. Entra, ela disse. Eles conversaram por horas. Ricardo contou como a ganância havia destruído sua vida, seu casamento, seus relacionamentos. Como ele olhava para o próprio reflexo e sentia vergonha. Marlene não amenizou nada. Disse verdades duras, mas também ofereceu algo precioso e a possibilidade de reconstrução. Você não pode mudar o passado, Ricardo. Mas pode escolher quem você quer ser daqui para frente. Fernando, por outro lado, nunca apareceu. Continuou amargo, culpando a mãe por tudo, espalhando mentiras para quem quisesse ouvir. Alguns corações, Marlene aprendeu, simplesmente não querem ser curados. Mas ela seguiu em frente. A casa Antônio cresceu. Marlene ajudou centenas de idosos a reencontrarem sua dignidade. Cada história que ouvia, cada lágrima que enxugava, cada sorriso que via florescer de novo, curava um pedacinho da sua própria ferida. Claudinho e Dona Cida se tornaram seus melhores amigos, sua verdadeira família. Nas festas de fim de ano, era na mesa deles que Marlene estava, rodeada de amor verdadeiro. E vocês sabem o que é mais bonito? Marlene nunca perdeu sua essência. Continuou simples, continuou economizando, continuou cozinhando suas receitas antigas. A diferença é que agora ela fazia isso por escolha, não por necessidade. E fazia para pessoas que realmente valorizavam. Hoje, aos 75 anos, Dona Marlene é um exemplo vivo de que a vida pode dar voltas inimagináveis. Que o abandono pode se transformar em recomeço. Que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. E que às vezes, a maior riqueza não está numa caixa de sapatos, mas nas mãos que nos amparam quando caímos. Espero que essa história tenha tocado vocês tanto quanto tocou a mim. Se vocês chegaram até aqui, deixem um comentário contando o que sentiram. Qual foi a parte que mais mexeu com vocês? E se conhecem alguém que precisa ouvir essa história, compartilhem. Às vezes uma história dessas chega na hora certa para a pessoa certa. E se ainda não fazem parte dessa comunidade, esse é o convite. Aqui a gente compartilha histórias reais, emocionantes, que fazem a gente refletir sobre a vida. Se você gostou, já sabe, se inscreva no canal para não perder as próximas.